Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal do Professor Kleber Paixão. Você já me conhece, já segue aqui o nosso canal, está ajudando a ele a crescer cada dia mais. Pois bem, se você gosta do conteúdo do meu canal, se você quer que esse canal continue na ativa, ajude ele. Como que eu faço, Kleber? Você vai seguir esse canal, você vai nos vídeos deixar o seu joinha para que é a curtida, para que as pessoas entendam que esse vídeo é relevante. O YouTube vai divulgar para mais pessoas. Deixe seu comentário positivo, compartilhe entre os seus amigos, grupos de WhatsApp e também nas suas redes sociais. E também, se você quiser ser membro do canal, você pode ser membro, o valor é pequenininho, e você pode ser membro. Se quiser ser meu aluno, é só me chamar no WhatsApp. O WhatsApp vai estar aqui no contato, tá bom? Então faça isso, ajuda o canal a crescer cada dia mais. Dito isso, eu agora quero falar sobre os meus patrocinadores que ajudam o canal, está ajudando o canal aqui a crescer. Só um momento que eu vou buscar aqui. O primeiro patrocinador é a eContax Contabilidade. Você já sabe, né? Já estou divulgando aqui alguns dias, mas vamos lá, eContax Contabilidade. Tudo que você precisa saber sobre contabilidade, precisa de ajuda em contabilidade, entre em contato com eles. Tem até um irmão que trabalha lá, vai te ajudar bastante, tá bom? Eu precisei, eles me ajudaram muito. Qual é o contato, Kleber? 11 95359 6501 ou 11 9 7198 9687. Onde eles ficam, Kleber? Na Alameda Santos, 1165, Cerqueira César, São Paulo. Se vocês foram lá ou entrar em contato, fala que vocês viram eles pelo o meu canal aqui do YouTube. E vai estar na descrição do vídeo a eContax Contabilidade, do Instagram deles. Segue eles lá também. Dito isso, também temos a Juliana Vasco. Juliana Vasco, moda feminina. Peças selecionadas para mulheres reais que valorizam o estilo, harmonia e identidade do 36 ao 54. Onde fica a loja física, Kleber? Fica em Barueri, na rua Campos Sales, 397, Barueri. Se vocês forem lá, vai ser bem tratados. Já teve irmãos que já foram lá, foram bem tratados. Mas digam que você viu aqui pelo canal. É importante isso, eu vi lá no canal do professor Kleber, ele mencionou. Vai ser bem tratado, vai ser bem cuidado. E aí tem para mulherada vestidos, e isso é importante, né? A mulherada fica bem elegante e isso é bom, tá bom? E nós temos um novo patrocinador, mas em vez de eu falar, eu vou deixar aqui mencionar aqui o vídeo deles e ele explica bem melhor do que eu, porque vocês sabem, eu sou Kleber, sou todo atrapalhado. Mas vamos lá, vamos ver aqui. Vamos ver isso. Isso. Deixa eu rolar para rolar aqui. Você sabia que uma roupa pode nascer do zero e chegar pronta direto na sua mão? Aqui no Ateliê Spermores, cada peça começa com uma ideia, passa pela modelagem, pela pilotagem e ganha forma com tecnologia digital para ampliação e corte, garantindo precisão e qualidade em cada detalhe. Trabalhamos com um processo completo, do molde à peça final, unindo técnica, criatividade e acabamento profissional. Estamos em Itacoaquecetuba e atendemos marcas, estilistas e projetos sob medida. Quer transformar sua ideia em roupa de verdade? Fale com a gente. Contato 11 97 403 231. Modelista Daniel. Olha aí o modelista Daniel, que é o nosso irmão. Entre em contato com ele se vocês têm interesse. Ele está ajudando o canal aqui, é o meu novo patrocinador, está ajudando o canal e isso é muito bom pra gente. Isso é muito bom para que o canal fique, né, ele tem essa ajuda de custo, gente, demanda muita coisa. Meu lenço tá parecendo que é muito feio, deixa eu tirar daqui. Eu comprei esse livro hoje, né?
Aliás, comprei esses dias, vai vir outros também de uma coleção. Comprei em espanhol, La Alegria no cristianismo antigo, da igreja primitiva. O que era o conceito de alegria? O autor aqui trabalha o Jesus Zamora e é o prefaciado por Justo Gonzalo, grande historiador da igreja. Então, ele está aqui, muito bom, essa editora. Mas vamos lá. Dito isso, hoje a aula vai ser rápida. Por quê? Porque a ideia é ser um vídeo rápido, tá bom? Vídeo rápido, então vocês me perdoam. Não vou ficar demorando nos slides. Vai ser muito rápido. Por quê? Muitos irmãos entram em contato comigo, já entravam em contato comigo sobre ajuda na questão da pregação, da palavra, como se comportar no púlpito, como que prepara o sermão, como que é a vida de um pregador. E muitas pessoas, os irmãos evangelistas, pastores, irmãos do ministério da igreja que eu frequento, da CB, pedindo ajuda. Porque muitas das vezes, igual vai ser levantado agora um monte de irmão do ministério. Ó, você foi orado e você foi pro ministério. O camarada chegar lá, como que me comporto diante de um. Como que eu prego uma palavra? Aí fica lá em desesperado. Eu passei por esse desespero, mas eu não quero que você passe. Então, o irmão pediu ajuda, vários irmãos pediram ajuda, até pastores já pediram ajuda para mim. E eu vou aqui fazer vai ser uma playlist de 10 vídeos sobre pregação. Pregador e pregação. O nome da playlist eu vou chamar de Pregadores, a Pregação e Pregadores. E aí são 10 vídeos rápidos sobre dica de como pregar, como se preparar, como se estruturar e tudo mais. Tá bom? Então a ideia do vídeo é ser rápido, é uma dica, então eu não vou me aprofundar muito, tá bom? E aí quem quiser se aprofundar, eu tenho um curso de teologia, chama Teologia na Medida Certa, lá tem matérias importantes, tem teologia do Antigo, teologia do Novo, tem bibliologia, que é a doutrina da Bíblia, tem também exegese, hermenêutica, introdução ao hebraico, introdução ao grego, tem também, vai ter homilética, que é tem a ciência da pregação, e também vai ter também teologia da pregação. O que é um pregador? O que é a pregação cristã? Inclusive esse módulo eu vou começar ainda essa semana, tá bom? Então, o curso é muito bom, muito consistente, então vale muito a pena. Então, se você quiser se aprofundar, vai estar lá no curso, é só me chamar no contato. Tá em promoção esse mês, tá? Tá em promoção, vale muito a pena, é só me chamar. Dito isso, hoje o irmão entrou em contato comigo e falou a mesma coisa. Eu falei para ele, eu estava em aula, né? Hoje foi muito corrido, fiquei o dia inteiro na aula de mestrado. E, inclusive, eu tive aulas hoje na área bíblica. Na parte da manhã eu tive teologia do Novo Testamento. E a aula da tarde de mestrado foi metodologia exegética. E aí nós trabalhamos todo o livro de Gênesis. Ficou muito bom, muito, muito bom mesmo. Lógico, eu vou depois trazer aqui no canal para compartilhar com vocês tudo isso que eu aprendo nos mestrado, doutorado. Eu vou trazer aí para vocês. Não vou deixar vocês na mão. Então hoje é dica, tá? Então eu não vou me aprofundar muito. Então eu vou usar muito o conteúdo teológico que eu tenho e vou usar minha experiência de pregador. Né? Eu prego aí já a palavra já há um bom tempo, né? Para quem não sabe, né? Eu me batizei aos 15 anos de idade. E a partir dos 16 anos já pregava a palavra. Eu nunca tive um ministério, mas pregava a palavra. Os irmãos viram que Deus tinha me dado um dom. Já pregava a palavra. Aí em 99 fui levantado para auxiliar de jovens. Então aí que eu preguei mais a palavra. Mesmo que naquela época podia ter liberdade, o auxiliar de jovem. Acho que hoje não tem mais, né? Mas eu tinha liberdade. Tanto é que eu ia até em alguns cultos. Tem dia, eu pregava a palavra em culto à noite. Pregava a palavra em busca dos dons. Né? Hoje em dia não pode mais. Eu acho que é só ancião que prega a palavra em busca de dom, mas eu preguei muito busca dos dons. Em outros estados atendi muito busca dos dons. E depois que eu casei, continuei pregando a palavra. Passei um tempo, né, um processo difícil que eu passei dentro da instituição. E aí eu passei um tempo na Assembleia de Deus. Lá na Assembleia de Deus, lá me colocaram como presbítero. Aliás, a minha titulação de presbítero até hoje aqui em casa. E como presbítero, eu pastoreei uma igreja. Aliás, pastorei várias igrejas, mas uma especial eu pastoreei. Então eu tenho muita experiência como pregador, como irmão de ministério. Eu não tive ministério na CB, mas tive ministério na Assembleia de Deus. Então eu sei como que é ter ministério e tudo mais.
Então, hoje eu vou usar toda a minha experiência teológica e também a experiência de pregador. E muita coisa aqui vai servir para todo mundo, de pregador da Assembleia de Deus, Deus é amor, qualquer igreja. E tem coisas aqui que eu vou falar um linguajar específico para pregadores do nosso meio, da nossa igreja que frequentamos, que é a SCB. Tá bom? Então você, que é irmão de ministério, ancião, comprador jovens, ou você que é pastor, presbítero, ou você que é evangelista em várias outras igrejas, você prega, tem culto evangelista que você atende, prega, vários irmãos que estão no DARP e tudo mais, são evangelistas e atende cultos nas favelas, nos presídios, e essas dicas será de suma importância. Tá bom? Dito isso, vamos começar a aula hoje, vai ser rápido, tá bom? Não esqueça. Deixa eu ver aqui, fechar essa janela. Deixa eu ver aqui. Então eu não vou me delongar, assim, não vou ficar demorando muito não, tá? Então, não se escandalize. Não se escandalize que eu não vou demorar, porque a ideia... O irmão mesmo falou hoje, né, que ele pediu ajuda, falou assim, irmão, os vídeos do irmão é muito longo, eu não consigo acompanhar. Então eu falei, não, vou fazer um vídeo rápido, irmão, já são 11 minutos, então vou tentar ser o mais rápido possível aqui. A dica de hoje, o vídeo de hoje eu vou começar com o quê? O pregador e a vida de oração. Por que, Kleber? Porque o pregador que não ora não é um bom pregador. Esse negócio do camarada ser muito técnico na teologia. Esse camarada que acha que ele sabe exegese, sabe hebraico, grego, mas não vive uma vida de oração, não é um bom pregador. Ele não vive na vida do Espírito Santo. Essa ideia de que teologia faz você se esfriar, que você não ora, que você não busca, que você não mostra a dependência que você tem de Deus, isso é uma falácia que inventaram na internet e falaram isso para tentar queimar o estatuto da teologia. Todo teólogo ou pregador, pastor teólogo, ele é muito carnal, ele só olha o texto. Isso é uma falácia, isso é uma invenção, invencionice. Tá bom? Então, o pregador, ele vive uma vida de oração. Para começar, o primeiro vídeo nosso hoje, vamos trabalhar oração. Antes de qualquer sermão, precisa ter uma vida de oração. Tá bom? Aí você pensou que eu ia começar com várias técnicas, né? De examinar texto. Não, primeiro a vida de oração. A espiritualidade como fundamento da autoridade homilética. Homilética é a ciência da pregação. Vem de homilia. Então, uma reflexão para pregadores, líderes e estudantes de ministério pastoral. Então, a espiritualidade como fundamento da autoridade homilética. A autoridade do pregador, a autoridade daquele que prega a homilia, o sermão, a palavra de Deus, a autoridade dele vem da espiritualidade que ele tem com Deus, da vida que ele tem com Deus. Tá bom? Crente que não tem vida com Deus, na presença de Deus, não é um bom pregador. Então, o objetivo da aula de hoje é demonstrar que a autoridade homilética, ou seja, a autoridade da pregação, não é meramente retórica, ou seja, na arte da persuasão, da argumentação, não é retórica, não é acadêmica ou institucional. O que faz um bom pregador não é a instituição que ele pertence. Eu sou assembleano, sou um bom pregador. Sou da presbiteriana. Eu sou da Batista, sou um bom pregador. Não necessariamente. Tem pregador ruim na igreja que eu frequento, tem pregador ruim na Assembleia de Deus, tem pregador ruim na presbiteriana, na Batista, na Deus é Amor, tem pregador ruim, padre ruim de pregação na igreja católica, assim vai. Porque não depende da instituição que você pertence. Não necessariamente a instituição que você pertence te leva a ser um bom pregador. Não necessariamente. Não necessariamente. Então, não fique preso a isso. E também o academicismo. Não é porque você é um bom acadêmico, você é um bom teólogo, exegeta, filósofo, sabe as línguas originais, sabe examinar o texto, que te faz um bom pregador. E muitas vezes você não tem o talento para ser um pregador. Você é um bom acadêmico, mas não te faz ser um bom pregador. Então, ser um bom acadêmico não necessariamente te faz ser um bom pregador. Tá bom? E retórica. O camarada fala bem, se expressa bem, tem boa oratória, tem retórica, tem argumentação. Não necessariamente faz um bom pregador. Você fala bem, mas não fundamenta a igreja
na Sagrada Escritura, na Palavra de Deus. As pessoas ficam impressionadas com o jeito bonito de você falar, mas não impressionada ou impactada com a Palavra de Deus que está na tua boca. Olha que importante. Mas espiritual, procedente da comunhão real com Deus. O púlpito não legitima o pregador. A presença de Deus legitima o púlpito. O que faz um púlpito, aquele púlpito, você vai lá naquele púlpito daquela determinada igreja, tem boa palavra, tem boa pregação. O que legitima? O Espírito Santo. A presença de Deus nele. Por quê? Tem púlpito que o pregador, ele se veste bem, o terno dele é bonito, ele fala bem, ele se expressa bem, ele é um bom acadêmico, ele é erudito, mas a presença de Deus não está lá no púlpito. Então, o púlpito não legitima o pregador. Não é porque o púlpito está lá que aquela igreja é famosa que vai fazer com que o pregador seja legitimado. Não, ele é um bom pregador porque a igreja é famosa. Não necessariamente. Então, e outra coisa, o contrário. O que faz um púlpito ser um púlpito sadio? A presença de Deus nele lá. Atos 6,4. Dedicar-nos-emos à oração e ao ministério da palavra. Vamos dedicar primeiro à oração e ao ministério da palavra. Não ao ministério da palavra ou oração. Antes de pregar, tem que orar. Você tem que orar. Você deve orar. Você tem que ter uma vida de oração. Esse negócio de pregador, pastor, ancião, cooperador, diácono, que não ora, para mim não é um bom pregador. Que não ora. Eu conheci o meu ancião na igreja que eu frequentava, Parque Maria Luísa, aqui na zona leste de São Paulo. Nós tínhamos um pregador chamado Mão Luiz Palermo. De tudo que eu sei de crente, de vida com Deus, eu aprendi com ele. Tudo. Foi o homem mais crente que eu conheci. O Mão Luiz Palermo, ele era analfabeto. Ele nasceu debaixo de um pé de café, ele já dizia. Mas se você via ele, que era um homem que tinha vida com Deus. Tanto é que ele tinha vida com Deus, você vê que os olhos dele brilhavam assim. Quando você ia na casa dele, de tempo em tempo eu ia lá na casa dele, para pedir conselho e tudo mais. Sabe o que ele estava fazendo? Orando. Ele era um homem de oração. Chegava lá e estava orando. Se ele não estivesse orando, ele estava com a Bíblia na mão. Era um homem de leitura. Era um homem de oração. E um dia o médico falou para ele que o coração dele não estava bom, que ele precisava fazer exercícios físicos, fazer caminhadas. Aí você via ele fazendo caminhada, aqui no Jardim Vila Formosa, e ele fazendo caminhada. Você saudava ele, muitas vezes ele não falava, não respondia. Aí tinha gente que falava, o irmão Luiz é arrogante, ele não sauda os irmãos na rua. Não, não era isso. É que ele estava em comunhão com Deus, pensando nas coisas de Deus. Ele fazia isso direto, ele falou isso para mim. Então não é que ele não sauda porque ele era arrogante. Ele não saudava porque ele estava falando com Deus. Estava meditando nas coisas de Deus, na palavra de Deus. Ele caminhando e pensando nas coisas de Deus. Um homem, o bom pregador. Só que chegava no culto à noite, meu irmão, o camarada tinha palavra, tinha pregação. Quem é da minha época pode testificar. Se eu estiver mentindo, pode me corrigir aqui nos comentários. Mano, Luiz Palermo era um homem crente, um homem de oração, um homem que temia o Senhor. Então vamos dedicar primeiro à oração. João 15, 4, 5. Sem mim nada podeis fazer. Sem Cristo, o pregador não é nada. O pregador depende do Cristo. O pregador depende de Deus. Sem Deus, sem o Espírito Santo, sem o Cristo, ele não é nada. Essa ideia de pregador subir no púlpito, que achar que é arrogante, que é soberbo, e achar que é o manda-chuva, ele é uma lata, como diz o Jairo da Líder, que é um baita de um pregador, mas tá bastante doente, eu tenho que orar por ele. Ele dizia, ela tá vazia. Ela tá vazia. É arrogante, é soberbo, mas tá lá no púlpito com arrogância, soberbia. Vem muitas vezes irmão de fora, vem outros irmãos, ele não dá liberdade para ninguém, só ele prega. Mas ela tá vazia, não tem nada para oferecer pro povo. Por quê? Porque não é um homem de oração, não é uma pessoa que depende de Deus. Porque ele acha que ele é autossuficiente, né? 2 Coríntios 3, 5 ou 6. Nossa suficiência vem de Deus. Paulo vai dizer, nossa suficiência, as nossas necessidades vêm de Deus, que nos habilitou para sermos ministros. Quem habilita o pregador para ser ministro
do evangelho, ministro da pregação, ministro da palavra, quem habilita o camarada é Deus. Quem habilita fulano é Deus. Não adianta, igual vai ter agora, vai levantar um monte de irmãos para o ministério. Ele pode ter sido até levantado pelos homens, mas se Deus não habilitou ele, meu amigo, mais um lá tá vazio em cima do púlpito que vai falar, e não vai sair nada. E aí mata a mocidade morre de fome, porque não ouve uma palavra, né? Mata a mocidade, mata a pessoa no culto à noite, porque o pessoal do culto à noite não consegue ouvir mais a palavra de Deus. É isso. Por que as igrejas estão esvaziando? Por vários motivos. Um dos motivos que hoje nós vivemos um mundo que a igreja de Deus, ela está com fome da palavra. Ela está com fome da palavra de Deus. E nós, pentecostais, está tendo um movimento no mundo pentecostal que a experiência só não tá dando mais conta do recado. Só o reteté, só a pregação, só o movimento, aviãozinho, só bater palma, gritar, profetizar para o povo, já não tá. As pessoas querem saber a realidade da palavra de Deus para elas, querem aprender da palavra. E se nós ficar continuando teimando com isso, não querendo ensinar a igreja, as igrejas vão esvaziar. Falta um pouco também de humildade para muitos irmãos de ministério. Humildade, gente, humildade, seja humilde. Olha, eu não tenho condição, quero aprender com alguém. É só um pouco de humildade. Enquanto estiver lá no pedestal da arrogância, infelizmente, a coisa não vai andar. Então, pregador como intercessor. Base bíblica. Hebreus 5:1. O sacerdote é constituído a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus. Deus coloca alguns líderes para ajudar o povo de Deus. Nas coisas que é concernente a Deus, ele coloca, mas para ajudar o povo. 1 Timóteo 2:1. Súplicas, orações e intercessões pela comunidade são deveres essenciais do ministro. O ministro, o pregador, ele ora pelo povo de Deus. Ele ajuda o povo de Deus em oração. Ministro que não ora pelo povo de Deus, ou só ora em determinadas datas, fulano faleceu. Aí você quer orar, aí já não adianta muito. Você tem que orar sempre pelo povo de Deus em várias circunstâncias. Princípio teológico. O pregador participa analogicamente do ministério mediador de Cristo. Não é mediador redentivo, não estamos falando de mediação de redenção, isso só Cristo faz. Mas é o mediador proclamador. Sua tríplice função é... Qual a tríplice função, Kleber? Levar o texto ao povo. O pregador leva o texto, ele faz uma ponte hermenêutica de interpretação. Ele leva o texto para o povo. Então, quando o povo se reúne para congregar, o pregador está levando o texto para o povo. Ele leva o povo a Deus em oração. Porque ele leva o texto para o povo, mas ele ora pelo povo. Então, ele leva o povo inteiro diante de Deus em oração. Ele apresenta todos em oração. Paulo dizia que apresentava a família do céu e da terra. Paulo dizia isso. Lá em Efésios. Então, o pregador, ele apresenta o povo diante do Senhor, olha o teu povo, Senhor, olha as irmãs, olha as organistas, elas estão contendendo entre elas, olha os irmãos músicos que estão desanimados, olha o irmão Pedrinho que não quer mais congregar, olha a irmã Maria que não está desanimada, olha o diácono que está enfermo, ele não consegue mais trabalhar no ministério porque está enfermo. Senhor, vai ao encontro de cada um. Ele vai clamando e vai orando pelo povo. E em terceiro lugar, ele leva a Deus ao povo por meio da palavra proclamada. Então, quando ele está pregando a palavra, ele está levando Deus para o povo. Porque através da pregação proclamada, da palavra proclamada, do querigma, como vai dizer os teólogos. Então, meus irmãos, essa é a tripla função do pregador. Ele leva o texto ao povo, ele leva o povo a Deus em oração e ele leva a Deus ao povo por meio da palavra proclamada. Sem intercessão, a pregação se torna discurso religioso. Porque, sim, se você não fazer esse processo, é um discurso de religioso, como qualquer religião que tem por aí. Com intercessão, torna-se o quê? Um evento espiritual. Pregador, ele se torna um evento espiritual, porque ele vai levar o texto ao povo, ele já apresentou o povo de Deus diante de Deus, e agora ele vai levar Deus para o povo através da pregação. Então, orar nominalmente pelos membros. Cita os nomes dos membros. Senhor, vai ao encontro de mim.
Mas, Kleber, a igreja tem 700 pessoas. Então, delega poder, sabe? Não fica concentrando. Uma igreja, uma instituição igual a nossa da CCB, tem pregador que ele atende um culto na salinha. E é top, é fácil. Agora, quando você vai atender um culto de 700 pessoas, é muita gente. Então, delega poder. Reúne os irmãos de bom testemunho e fala, irmão, vamos apresentar. Traga os nomes de quem está enfermo aqui. Traga os nomes de quem está parado, quem está desanimado. Vamos fazer visita para eles. Vamos orar por eles. E vai ajudando, vai delegando autoridade, poder. Igual esses encontros que tem aí da missão fraternal, que era a missão resgate, né? Muitas das vezes, irmão, você tem pessoas aí aptas a fazer visita. Eu mesmo, eu, minha esposa, meu filho aqui, nós gostamos de fazer visita, de orar. É engraçado, ninguém entra em contato, ninguém fala nada, sabe? Ninguém. Não é delegar poder, sabe? Reunir tudo nas costas de um, ou é sempre nas costas do ancião, do cooperador, e aí fica desgastado. Ele não aguenta, é muita responsabilidade. Ele não vai dar conta. Então ele não vai lembrar do nome das pessoas. É uma igreja de 700 pessoas. Mas muitas das vezes ele não lembra, mas tem um irmão que ele pediu para o irmão, vai fazer visita para a Irmandade. Aí o irmão chega e fala, irmão, tem uma família que é da nossa comum aqui, que o nome dele é Fábio, exemplo, estou dizendo exemplo bobo. O Fábio está desanimado, apresenta ele, sabe? E não há nada de errado. O pregador no culto mesmo, na hora da primeira oração, for orar pelo povo, Senhor, abençoa o irmão Fábio. Por que não? Não vê. Aí a pessoa que tá lá no fundo, o Fábio tá lá desanimadão, fala, ele me apresentou em oração. Esse camarada tá orando por mim. Você tá entendendo, irmão? Quando eu falo uns negócios desses, eu fico até me emocionado. Porque é bonito demais. O camarada lembrou de mim. E ele se sente pertencente àquela situação. Ele tem um sentimento de pertencimento. Ora, menciona o nome das pessoas, sabe? Salda as velhinhas, tenha paciência com os idosos. Levantou a velhinha para testemunhar, tenha paciência com ela. Não xinga, não briga. É filho de Deus, faz parte da igreja. A igreja foi resgatada pelo sangue do Cordeiro. A igreja não é sua, cuida da igreja. Ora pelas resistências espirituais da igreja. Ora pela igreja. Muitas vezes a igreja está sendo atacada, tentada, com muita luta, é dificuldade. Tem irmão que chega muitas das vezes e fala assim, ó, eu não estou aguentando, estou sendo tentado, estou perdendo as forças, eu acho que eu vou cair. A pessoa precisa de oração, precisa de conselho, precisa de uma ajuda. Quando eu era pastor presbítero na Assembleia de Deus, veio o irmão e falou para mim, Cláudio, eu não estou aguentando, eu vou cair em tentação, estou sendo tentado no serviço, eu vou cair. Eu não sei o que fazer. Aí sentei com ele, aconselhei ele. Assim que funciona, aconselha, dá a mão. A pessoa muitas vezes só quer a mão, uma ajuda, para começar tudo de novo. Muitas vezes a pessoa tá perdendo as forças, mas ele quer começar tudo de novo. Ele não quer ir embora da igreja, ele não quer pecar, ele precisa de uma ajuda. Então você vai lá e ajuda ele. Orar por conversões específicas. Senhor, converte fulano, converte aquela família que está congregando com a gente, mas não quer se batizar, está com o coração duro. Vai orando por eles também. A oração como alinhamento da vontade. Referência central, João 15:7. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. A oração não é mecanismo de persuasão divina, ou seja, você não ora para tentar convencer Deus. Mas a oração é um instrumento de conformação da vontade humana ao propósito revelado de Deus. Oração é você dizer para Deus, eu dependo de ti. Eu quero me encaixar e ser inserido dentro do teu plano. Seja feita em mim tua vontade. Oração é isso. Orar é alinhar-se e não manipular. Orar é alinhar-se à vontade de Deus e não querer manipular Deus. Deus faz isso, Deus faz aquilo. Oração não é isso. Orar é você alinhar-se à vontade de Deus. É você se submeter à vontade de Deus. E aí temos, em primeiro lugar, dimensão intelectual. Discernimento exegético, enxergar o texto com os olhos de Deus antes de analisá-lo como a mente de um estudioso. Quando você vai olhar o texto bíblico para pregar, você não olha como... Tenta enxergar como se Deus enxergasse. Porque Karl Rahner, um grande teórico, dizia que a Bíblia é o mundo de Deus. Você está entrando no mundo de Deus. Como que Deus enxerga esse texto? Como que Deus está olhando esse texto?
Como que Deus está agindo nesse texto? Tenta enxergar com os olhos de Deus, antes de analisá-lo com a mente de um estudioso, de um erudito, olhando no hebraico, no grego. Antes de fazer isso, tenta enxergar isso. E nós temos uma dimensão afetiva, sensibilidade pastoral, sentir o peso espiritual das realidades que o texto proclama. Tem hora que o texto proclama algumas verdades que você sente isso. E você sabe que na hora que você for pregar, isso vai tocar os corações. Tem vezes, irmão, que eu sei que eu vou pregar, ou na igreja que eu frequento, onde os irmãos me convidam para congregar, eu sei que Deus vai criar um caminho para que eu pregue a palavra, aí eu vou olhar o texto. Quando eu estou lendo o texto que Deus colocou no meu coração, eu orei a Deus, Deus colocou um texto no meu coração, eu vou lá lê-lo. E eu começo a ler. De repente eu vejo que tem verdades naquele texto, que eu sei que vai impactar a igreja, porque tá ali, ó, diante de mim. Só que aí eu começo a olhar o texto e começo a chorar, porque são verdades impactantes. Então você tem que ter uma sensibilidade pastoral. E tem algumas verdades ali que vai tocar na ferida de alguns ali, e você sabe. Você sabe que tem alguns membros que estão em situação de desvio de caráter, que não estão bem, estão desanimados, outros estão tentados. E aquelas verdades, aquele texto vai confrontar aquelas pessoas. Não tem como, irmão. Você não tem como escapar disso, tá? Não tem como. Tem gente que entende que muitas das vezes que é um ataque, mas não é, porque as verdades do texto vai falar aos corações, tá bom? Temos uma dimensão volitiva, submissão ao que Deus quer dizer, mesmo que confronte o próprio pregador antes de confrontar a igreja. Tem vezes, irmão, que você vai pregar uma coisa que está confrontando você, que está colocando você no lugar antes de você pregar para a própria igreja. Já aconteceu com você, claro, já muito, irmão. Quando eu for pregar a palavra, já aconteceu em cima até do próprio púlpito. Quando eu comecei a pregar, eu percebi, eu estou errado nisso. Isso que Deus está falando, eu estou errado. Só que tem pregador que acha que ele está pregando, que é só pro povo, ele está de boa. Aí tem pregador que sobe em cima do povo e fala assim, irmão, vocês não podem ser arrogantes, vocês têm que ser humildes. Sejam humildes. Mas ele é arrogante. Mas ele acha que aquela pregação não é para ele, é para os outros, menos para ele. A pregação confronta primeiro o pregador. Tá bom? Diagnóstico pastoral. Se o sermão não confronta o próprio pregador primeiro, dificilmente confrontará a igreja. Se aquela pregação não confrontou você, não colocou você na parede, não mostrou que você está errado, não vai confrontar a igreja. O teu sermão nem adianta pregar. Eu já digo para você, se o sermão que você for pregar não confrontar a igreja, não confrontou você, nem prega, porque não vai confrontar a igreja. Porque pregação é feita para homens e mulheres. Se não confrontou você, que é um ser humano, não vai confrontar a igreja que está ali diante de você. Você tem que pensar nisso. Essa palavra está me confrontando? Porque tem pregador que olha o texto e acha que Deus está falando com todo mundo, menos com ele. Isso é uma falha gravíssima. Temos que ser humilde, irmão, e ele mesmo não é. Temos que andar em simplicidade, e ele anda com carro importado. Um dia, quando eu frequentava a Assembleia de Deus, um saudoso pastor, Deus o tenha, assim espero, ele dizia para a igreja, nós temos que ser simples. Tudo no evangelho é simples. Sejam simples. Tem muito irmão que anda com terno bonito. Pra que isso? Pra que andar com um relógio bonito? E começou a falar. Aí então ficou constrangido com aquilo ali. Falou, meu Deus, é mesmo, né? Tem que ser mais... Esses sapatos que ficam brilhando, tem que ser mais simples. E essas irmãs com essas roupas bonitas, tem que ser mais simples. Quando acabou o culto, quando ele foi embora, ele saiu do culto, ele saiu com um carro importado. É muita incoerência. Se você prega, você tem que viver o que você está pregando. Ó, irmão, viva o evangelho, sofra pelo evangelho, sofra as perseguições. Vão perseguir, vão bater na tua cara e você tem que aguentar. Vão te humilhar e você tem que aguentar. Aí, ok, aí quando você desce do púlpito, você tem 3, 4 seguranças em volta de você. Aí não dá. O que você pregou só vale para os outros, mas não vale para você? Então você não está vivendo uma vida de pregador genuíno. Paulo não tinha segurança, exemplo. Paulo não tinha, Paulo apanhava, Pedro apanhava. Por que Paulo e Pedro apanhavam? A igreja primitiva era perseguida, era escarnecida.
E por que que nós, pregadores, hoje, cabo culto, tem que ser todo segurança? Né? Não pode, gente. Isso é um perigo para o nosso meio. Prática espiritual, do fundamento teológico à disciplina concreta. A teologia da oração precisa se encarnar em ritmos e hábitos reais da vida pastoral. Tem que fazer parte da tua vida a vida de oração. Ferramentas que transformam a intenção em prática. Você tem uma intenção e transforma aquilo em prática do dia a dia. E não só em palavras bonitas. Lectio Divina Pastoral. O que é isso, Cleber? Vamos lá. Lectio vem de leitura. É uma prática monástica dos monges, né? Adaptada ao ministério da palavra. Não substitui a exegese técnica. Isso que eu vou falar aqui para você não vai substituir a exegese técnica, olhar para o texto, examinar o texto. Não substitui, mas é um começo. É um começo, é um preâmbulo, tá bom? Não substitui a exegese técnica. Ela a precede, ou seja, ela vem antes da exegese. E molda a atitude hermenêutica, ou seja, molda a atitude de interpretar o texto. Posicionando o pregador como um discípulo antes de ser expositor. O pregador, antes de ser um expositor da palavra, ele é discípulo. Ele é alguém que é crente. Pregador tem que ser crente. Pregador tem que ser convertido. Se não for convertido, não é um bom pregador. Então, o que é o lectio? É a leitura atenta. Ler o texto lentamente em voz audível, várias vezes. Deixar as palavras ressoarem antes de interpretá-las. Antes de você tentar interpretar o texto, Deus colocou um texto no seu coração. Agora você pega a Bíblia e leia. Pega uma boa tradução e leia. Leia o texto. Mas leia em voz alta. Leia em voz alta 2, 3, 4, 5 vezes. Até aquele texto ficar claro na tua cabeça. João 1. No princípio ele era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele e nada do que foi feito sem ele se fez. Vai lendo, leia de novo. No princípio ele era o verbo estava com Deus. Vai lendo. Ou, ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos e inescrutáveis são os teus caminhos. Pois quem jamais conheceu a mente do Senhor, ou quem deu a ele para que lhe seja recompensado, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Aí retoma a leitura. Ó, profundidade das riquezas. E vai indo. Faz isso umas 5 vezes. Leitura atenta do texto, porque o texto está vivo no coração e na mente. Aí nós temos o meditatio, que é a meditação. Perguntar o que o texto revela sobre Deus. O que esse texto que eu acabei de ler 5, 6 vezes está falando sobre Deus? O que ele confronta em mim? O que ele confronta em mim? Primeiro, o texto está dizendo sobre algo sobre Deus. E tem hora que o texto também está me confrontando. Ruminar sobre a palavra, pensa sobre a palavra, medita sobre ela. O que o texto está dizendo sobre Deus? O que ele está apresentando? Qual o caráter? Como que é o caráter desse Deus? Como que Deus age? E vai perguntando, como que esse texto confronta minhas atitudes? Porque ultimamente eu vivo mentindo. Como que esse texto está reprovando a mentira? Como que esse texto está reprovando a malícia? Como que esse texto está reprovando a carnalidade, a lascívia? Como que esse texto está pedindo para mim ser mais santo? Viver uma vida melhor, tratar melhor a minha esposa, tratar melhor os meus filhos. Leia atentamente, medita, rumina o texto. E aí nós temos a oratio, que é a oração. Transformar o texto em oração. Responder a Deus com as próprias palavras da Escritura. Você lê o texto, você viu o que o texto diz, como que o texto confronta e você transforma aquele texto em oração. Você vai ajoelhar e vai orar. Usando até as palavras que o texto está dizendo. Usa as mesmas palavras, porque já está na tua mente. E aí você, em último lugar, tem a contemplatio, que é a contemplação. É o silêncio reverente diante da verdade revelada. Deixar Deus falar além das palavras, porque Deus vai falar com você além daquelas palavras. Silêncio. Deixa Deus falar. Em um mundo barulhento, que todo mundo escreve, todo mundo fala, todo mundo diz alguma coisa, todo mundo tem sua opinião. Ficar em silêncio e Deus falar, ouvir Deus falar no texto, além do próprio texto, é sublime.
E é um sinal de espiritualidade elevada. Tem gente que fala, 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 mas não deixa Deus falar. Ele fala, fala, fala e não sai nada. Só vem falando porque ele não ouve Deus. Deus quer falar com ele, Deus quer ensinar ele, mas ele não quer ouvir. Ele fala muito. Infelizmente. E eu já caí nesse erro, gente. Eu falo muito, eu sou uma matraca de falar. Só que tem vezes que, graças damos a Deus, Deus coloca em nós em silêncio. E aí você fica em silêncio e pensa. E quando você pensa, quando você reflete, quando você medita, você vê Deus falando com você. Olha aí que interessante. Diário de intercessão pastoral. Olha que é uma coisa bem prática aqui, ó. Uma coisa prática do dia a dia. Uma ferramenta concreta para cultivar a responsabilidade espiritual pelo rebanho. Por que responsabilidade, Cleber? Porque o rebanho não é seu. O rebanho é de Deus. Você é responsável por ele. Deus deu um rebanho para você cuidar. Mas não é seu. Você não comprou com sangue. O rebanho é de Cristo. Então você tem que cuidar do rebanho. Responsabilidade espiritual pelo rebanho. O pregador que ora pelo nome de cada pessoa não fala mais para um público. Ele fala para pessoas reais, conhecidas e amadas. Porque se você orar para o público, Senhor, abençoa o teu povo. Abençoa o teu povo. Abençoa a tua nação. Senhor, abençoa o Pedro. Está desanimado, não quer mais congregar. Senhor, abençoa o Kleber. Abre as portas na vida dele, precisa trabalhar. Senhor, abençoa a Dirce, tem depressão, tu tem poder de curá-la. Senhor, abençoa o Uriel, abençoa ele nos estudos. Você cita os nomes e aí você começa a falar com pessoas. Olha aí que interessante. Exemplo, vou dar um exemplo aqui, ó. Nome, Maria. Vamos supor que tenha no seu rebanho uma Maria. Maria Cristina. A necessidade específica da Maria. Crise no casamento. Tá quase querendo divorciar. O marido não dá mais atenção. Ela também não consegue fazer nada. Acabei de chegar da faculdade e minha esposa pediu até um conselho que ela vai falar com uma amiga dela que tá desanimada, não quer mais congregar. Deus levou o marido dela e ela tá muito desanimada. E ela pediu conselho, eu aconselhei. Aí eu falei, eu vou gravar algum vídeo agora. Aí ela falou, vem aqui, me dá um beijo. Aí falou assim, eu te amo. É muito bom você chegar em casa e ouvir que eu te amo. Eu te amo. Eu falei, eu também te amo. É isso que é importante. Ah, muitas das vezes a pessoa está com crise no casamento. Não consegue mais estar em casa que o marido diga, eu te amo. Você é especial para mim. Não consegue mais falar. A mulher também não consegue mais falar. Então, data de oração, 12/6. João Carlos, João Vitor, ele tem resistência ao evangelho, não quer se converter, só congrega, mas não quer se batizar, não quer largar os vícios, não quer largar a breja. Ele congrega num dia e no outro dia tá no rolê. Ele congrega num dia, no outro dia tá na balada. Congrega num dia e depois tá trocando ideia, desculpa a gíria. Só pra você entender, porque hoje em dia hoje é uma aula prática. Congrega num dia, no outro dia tá trocando ideia com as minas. E aí ele não quer, tem resistência ao evangelho. Ora por ele, 13/6. A Ana Cláudia, Ana Lúcia, luto recente, perdeu o marido. Igual essa amiga da minha esposa perdeu o marido. E ela fez uma pergunta, ela tá muito desanimada de congregar, e ela falou pra minha esposa assim, por que eu tenho que congregar? Por que eu tenho que estar dentro da igreja? Você percebe que ela tá tribulada, o tormento, a angústia, o luto ainda não foi embora, a mente é tribulada e o inimigo se aproveitando, e a pessoa vai se desanimando. Aí eu dei vários conselhos pra minha esposa, ela vai passar pra essa irmã. Porque não é fácil perder o marido. Não tem mais ninguém pra dizer eu te amo. É triste, né? E muitas das vezes nós como igreja falhamos, não visitamos os enlutados, não visitamos as viúvas, nós abandonamos. Ela está se sentindo abandonada. Eu sou você trabalhar o dia inteiro, chegar no apartamento e não tem ninguém. Ela é crente, ela é muito crente. Conviveu com a minha esposa desde da juventude. Uma moça muito crente. Sofreu muito. Só para você ter uma ideia, a mãe dela queimava o véu dela. O véu dela, quando ela estava orando na casa, a mãe dela pegava o véu e queimava. E ela continuava orando. Uma moça crente. Perdeu o marido. Não tinha filhos com o marido. Porque ela é enferma.
E ela está desanimada. Como que a gente ajuda ela? O pregador tem que pensar nisso também. O pregador tem que ir lá, junta com a esposa, com os companheiros e vai lá fazer visita. Vai orar para a pessoa se sentir amada. Ela precisa se sentir amada, cuidada, lembrada, né? E aí você tem o Carlos. Carlos Augusto, Carlos Roberto, tô dando exemplos bobo aqui. Afastamento da igreja. O Carlos não faz tempo que não vem pra igreja. Tá desanimadão, paradão. Você vê ele na rua de vez em quando já de bermudão, barba crescendo, querendo já voltar a fumar um cigarrinho. Desanimadão, tá? Você viu ele já no bar tomando umas brejas, uns goró. Tá parado, tá afastado. Como que a gente busca ele? Vamos orar por ele, mas vamos buscar. Vamos orar por ele, vamos ajudar ele. Eu falei que o vídeo seria cumprido e até agora não sai do lugar. Mas Deus abençoe. Depois eu vou fazer vários cortes e divulgar nas redes sociais, tá bom? Então nós temos uma memória pastoral. Desenvolver o hábito de lembrar as necessidades reais do rebanho ao longo de toda a semana. Ao longo de toda a semana você tem que lembrar das necessidades reais do povo. Lembrar que cada um tá passando, que cada um tá sentindo. Como que eu descubro isso, Kleber? Sabe, delegando poder, chama irmãos de bom testemunho que gostam de fazer visita, fala, vai fazer visita nessas casas. E o irmão vai lá discernir, ó, ele tá precisando de comida. Ah, aquela irmã, ela tá desanimada, não quer mais congregar. Aquele irmão tá querendo voltar pras drogas. Então ele vai sabendo quais as necessidades de cada família. Ele vai orar por cada família, vai mencionar o nome de cada família e depois ele vai fazer visita para cada família. Responsabilidade espiritual. Cultivar um senso sagrado de dever intercessório por cada alma confiada ao ministério. Você está no ministério, Deus confiou uma igreja para você. Você não liga que o fulano parou de congregar e você nem foi atrás. Tá tudo certo para você, tá tudo de boa. O camarada não congrega mais e tá tudo certo. A pessoa se divorciou e fez a questão de nem te avisar. Ela simplesmente divorciou. E você também fala, não veio me procurar, então tá tudo certo. Você nem se preocupa. Não pular, irmão. Fala, irmão, posso conversar com o irmão? Chega pro irmão, me perdoa se eu for invasivo, me perdoa. O irmão se divorciou, né? Irmão, não deu certo. Fala, mas por quê, irmão? Ah, por causa disso, por causa daquilo. Eu vou orar por você. Tá precisando de alguma coisa? Você tá desanimado? Tá firme agora ainda no evangelho? Você crê em Cristo ainda, né? Aí dá conselho, ó. Não é porque você divorciou que você pode sair desandado por aí, pecando, se deitando. Não. Lembrando, a vida cristã ainda continua. Você se divorciou, seu casamento não deu certo, mas a tua vida cristã ainda continua. Você não pode sair por aí namorando, fazendo o que quiser. Você não tá no mundão. Aconselha a pessoa. E aí ele percebe que você tá de olho nele, que você tá orando por ele, que você lembrou dele, mas você não maltratou ele. Você não humilhou ele. É uma das coisas horríveis de mão de ministério querer humilhar as pessoas. Isso é uma das piores coisas. Gente, pregador, mão de ministério que humilha as pessoas, as ovelhas, ele tá tomado por Satanás. Ele não é de Deus. O rebanho quem resgatou o rebanho foi Jesus com seu sangue. E a pessoa vai lá e pisa na pessoa, vai por mim. Ele não está sendo usado por Deus. Não é um bom pregador, não é um bom irmão de ministério. E aí nós temos o testemunho de respostas. Registrar as respostas de oração para a edificação da fé própria e da comunidade. As pessoas falam, ô irmão Kleber, pode glorificar Deus. Deus já abriu a porta de emprego na minha vida. Glória a Deus. Ô, irmão Kleber, meu casamento tava quase por um fio. Voltamos. Tamo firme. Eu pedi perdão pra minha esposa e tá tudo certo. Aí você fala, glória a Deus. Rapaz, é mesmo? Nos reconciliamos. Você tá entendendo? Que aí você vai. Essas respostas, você fala, puxa vida, Deus tá ouvindo minha oração. Eu tô apresentando o povo, Deus tá ouvindo meu clamor. Será que Deus ouve, Cleber? Vai por mim, Deus ouve. Deus ouve a tua oração, meu irmão. Deus ouve a tua oração, minha irmã. Deus ouve a tua oração, vai por mim. Não pense que Deus sempre ouve as nossas orações. Tem dia que eu tô aqui, aí começa a me bater um desespero por algumas necessidades, ou espirituais ou materiais. Aí eu falo, Senhor, eu
preciso do socorro, preciso de um caminho, e apresentamos a Deus. Passa um dia, 2 dias, continua a mesma coisa. Aí no terceiro, quarto dia, do nada, Deus vai aparece com a providência. Do nada. Deus vem assim, cria um caminho, alguém manda um WhatsApp, Cleber, Cleber, tava lembrando de você aqui. É sempre assim, irmão. Deus sempre cria um caminho. Ou muitas das vezes eu falo assim, ó, tem dia que eu falo assim, Senhor, tô desanimado, Senhor, eu não tô bem, eu não tô sem força, minhas forças estão acabando. Eu falei esse dia pra Deus, as forças estão acabando, tô perdendo vigor, tem misericórdia. Aí o irmão entrou em contato, pô, irmão Kleber, ô irmão Kleber, senti de falar com o irmão, vamos fazer uma parceria, vem aqui. Deus já me deu um ânimo melhor. Aquela alegria de querer ajudar a igreja, voltou. Porque Deus criou um caminho. Porque Deus é assim. Ele trabalha. Ele não para de trabalhar. Você está dormindo e ele está trabalhando. Tá bom? Integração com o sermão. A espiritualidade não é separada da homilética. Ela é a sua raiz invisível. Aqui ocorre a conexão orgânica entre a vida de oração e a preparação e a entrega da palavra. Espiritualidade não é separada da homilia, do sermão. Orar o texto antes de analisá-lo. Postura antes de abrir os comentários. Reconhecer dependência. Confessar que sem a iluminação do Espírito, o esforço exegético, ou seja, o esforço de interpretar o texto, permanece na superfície. Gente, reconhece que você precisa de Deus. Não queira achar que você é muito sabidão. Não queira achar que você é um inteligentão. Você precisa de Deus. O esforço exegético permanece na superfície. Se você não tiver Deus como ajuda, tudo aquilo que você examinou não serve para nada. Outra coisa, pedir iluminação. Salmo 119, 18. Abre os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Deus precisa abrir meus olhos para olhar para o texto e interpretar o texto e entender o texto. Gente, esse negócio que tem que estudar teologia para pregar. Não, calma. Precisa. Mas antes de tudo, você tem que ter uma vida com Deus. Você tem que ter uma vida com o Espírito Santo. Confessar limitações. Reconhecer honestamente os preconceitos hermenêuticos que podem distorcer a interpretação. Reconheça que você acha que sabe do texto. Reconheça que você, quando olha para o texto, você acha que você interpreta bem o texto. Mas no fundo, você não interpreta. Eu estava no cabeleireiro, o cabeleireiro arrumando meu cabelo, fez uma pergunta, eu expliquei as coisas para ele. Ele sempre faz pergunta para ele e os outros cabeleireiros. Aí ele fez as perguntas, esclareci para eles e ele falou, rapaz, nunca tinha pensado nisso, sobre o texto. Porque eu achava que eu entendia o texto, mas agora eu vi que eu não entendo o texto e agora eu preciso correr atrás. O diagnóstico central, o perigo mais comum não é a ignorância bíblica. Não é que você é um ignorante bíblico. Esse não é o maior perigo. É um perigo? Mas um dos maiores perigos do pregador é a frieza espiritual na preparação. Quando você vai preparar o sermão, Deus colocou um texto no seu coração para pregar. Deus colocou, foi Deus que colocou. E aí você é frio com o texto. Você acha que você pode manipular o texto a hora que quiser, interpretar o texto. Essa frieza é a pior coisa que tem. Exegese, ou seja, interpretação. Exegese sem oração, que é o exame do texto, né? Exegese sem oração gera informação. Sem a oração é só uma mera informação que você está dando para o povo. Informação. Exegese, ou seja, interpretação do texto, com oração gera transformação. Porque você é um exegeta, você interpretou o texto, examinou o texto, mas foi um homem de oração. E aí quando você pregou, transformou tanto você como os que te ouvem. Orar pela transformação dos ouvintes. Referência, 2 Coríntios 4, do 4 ao 6. Paulo reconhece que há cegueira espiritual nos ouvintes e que somente Deus que disse, abre aspas, das trevas resplandece a luz, pode iluminar o coração humano. Você tem que orar para que Deus abra o coração das pessoas para ouvir a pregação que vai sair da tua boca. Para que eles entendam, para que eles compreendam a pregação que vai sair da tua boca. Você tem que orar. Antes da pregação, você tem que orar por quebrantamento nos corações endurecidos.
Se você vai atender o Busca dos Dons, você vai atender o Reino da Mocidade, você tem que orar. Senhor, abençoa essa mocidade, quebranta o coração dessa mocidade, quebranta essa multidão que eu vou atender um culto lá buscando, quebranta o coração deles, para que eles possam ouvir a palavra. Você tem que orar por conversões específicas e nominais, falar os nomes e pedir conversões. Orar por maturidade nos que já creem, porque tem gente que já crê. Ele crê no evangelho, ele crê na palavra, ele está lá no culto, ele está firme. Só que você tem que orar para que ele seja mais, tenha mais maturidade, ele que seja mais adulto e saia da meninice. E aí você tem que orar pela própria entrega do pregador. Você tem que orar da forma que você vai pregar e entregar aquela pregação. Depois da pregação, depois que você pregou, você vai orar para que a palavra semeada frutifique. Senhor, eu preguei, semente está lá, mas frutifique. Aí você vai acompanhar pastoralmente os efeitos do sermão. Como que acompanha, Kleber? Quem é irmão de ministério, quando acaba o culto, as pessoas vêm saudar, você em algum momento vai na casa de alguém, você vai encontrar as pessoas na rua, as pessoas vão falar: ô irmão, aquela palavra que você pregou mudou minha vida. Aquele sermão que você pregou transformou minha vida. Mudou meu coração. Vou dar um exemplo. Eu preguei há muito tempo atrás, no Alto da Alegria, lá em Maceió, estava um culto lotado, buscando os dons. E eu preguei. Quando acabou o culto, uma mulher de branco, que era médica, ela veio conversar comigo e falou assim: você que pregou a palavra? Eu falei, sim. Ela falou assim: eu sou médica. E eu tinha várias dúvidas sobre o cristianismo, eu não cria na existência de Deus. Eu tava passando na porta da igreja, vi a igreja lotada. E eu falei, vou entrar pra ver. E ela falou, eu entrei no culto e falei assim, eu perguntei, Deus, se você existe, explica pra mim a diferença do cristianismo para as demais religiões. Aí ela falou, mas no começo da sua pregação, você fez essa explicação. Aí ela falou assim, eu saio desse culto convertida, crendo na existência de Deus e crendo em Jesus. Vou congregar e vou pedir batismo. Você tá entendendo? A pregação transforma e você vai acompanhando. Depois do culto mesmo, você já acompanha pessoas falando. Transformando. A palavra transformou ele. Um dia eu preguei uma palavra no culto, quando acabou o culto, um bandido. Pessoa da bandidagem mesmo. Levantou, tava visitando ele, me cumprimentou. Falou, e aí, mano? Aí eu falei, e aí? Ele olhou pra mim e falou assim, rapaz, que pregação, hein? Que palavra, hein? Aí eu falei, essa palavra me tocou. Eu nunca mais vou pegar numa arma na minha vida. Eu vou endireitar a minha vida. Eu vou endireitar a minha vida a partir. E vou pagar os erros que eu já fiz com a sociedade. Essa palavra mudou meu coração. Ele falou, depois daquela pregação, ele nunca mais ia pegar numa arma na mão. A palavra muda, gente. A palavra transforma. Resistir à tentação de avaliar apenas pelo aplauso imediato. Não. Resista à tentação de achar que só porque a multidão gostou ali naquela hora, você falar a pregação foi top. Ah, a pregação foi top. Porque aquilo não quer dizer nada, irmão. É só muitas vezes empolgação, mas não impactou. Um dia eu preguei uma palavra também, tem um diácono, ele estava nesse culto e ele pode testificar que eu estou contando a verdade. Eu estava num culto quando eu preguei, acabou o culto, aquele alarido, as pessoas falando em língua, manifestando, aquele alarido pentecostal. Aí o meu irmão bateu nas minhas costas e falou assim, e aí, pregador, baita de uma pregação, hein? Que palavra, uma das maiores palavras, começou a me elogiar. E eu não queria ofender o irmão, mas hoje em dia eu acho que eu mudaria as palavras, mas eu era meio contundente há muitos anos atrás, né? Aí eu falei, pra trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo. Aí eu apontei e falei assim, toda honra, toda glória, todo louvor seja dado a Jesus de Nazaré, esse culto é pra Deus, eu não sou nada. Por que eu fiz isso? O medo que eu tinha de querer roubar a glória de Deus. E o medo de eu achar que aquela pregação, só porque o povo estava tudo chorando, manifestando, se abraçando, a pregação foi maravilhosa. Eu quero saber o resultado depois. É depois que eu quero. Uns tempos atrás eu preguei um culto e um irmão mandou um WhatsApp e falou assim, Padre Clebinho,
Rapaz, tô lembrando da pregação até hoje. Eu falei, o que você lembra? Ele falou assim, eu lembro que Deus falou, quer conhecer a Deus, ande com Ele. E que conhecimento de Deus não é só conhecimento intelectual, é andar com Deus lado a lado para conhecer o seu caráter. E fiquei impressionado com aquilo. Ele lembrou do que foi pregado, do que foi ensinado. Tá bom? Confiar o resultado à soberania de Deus. O resultado da tua pregação depende da soberania de Deus, porque Deus é soberano. A pregação eficaz não termina quando o pregador desce do púlpito. Ela continua na oração intercessória que sustenta a obra do Espírito nos corações. A pregação não termina quando você desce do púlpito. Ela continua porque você continua orando pelo povo. Senhor, guarda, abençoa. Que essa palavra transforme as pessoas, que transforme os corações. E aí o Espírito Santo vai operando e agindo nos corações de cada membro da igreja. Fundamento cristológico da autoridade. O modelo supremo é Cristo. Qual o modelo do pregador? Cristo. Em Marcos 1, do versículo 35, diz: antes de um dia intenso de ministério público, Jesus levantou-se muito antes do amanhecer, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde orou. Em Lucas 6,12, antes de escolher os 12 apóstolos, passou a noite inteira em oração. Ah, Deus, tem que ser oração, irmão. Para escolher um ministro, igual vai ter agora, né? Reunião que vai escolher os pregadores, tem que ser orado. Não é porque é parente de um, filho de outro, parente de uma família famosa, família rica. Não adianta, você coloca uma pessoa sem... e saiba de uma coisa, você fazendo isso, você acha que não pega nada. Mas no dia do juízo você será cobrado, irmão. Eu orei. Não orei, mas escolhi fulano. Porque fulano ele tem um carro bonito, porque ele tem uma casa bonita, porque ele tem um terno top, porque ele tem um emprego bom. E aí ele vai atrapalhar uma igreja e ele vai muitas vezes machucar as almas e a culpa é sua. A culpa foi sua que colocou ele no ministério. Então, que Deus tenha misericórdia agora, que vai levantar novos obreiros de ministério, que levante irmãos que sejam da vontade de Deus. Como que eu faço, Kleber? Vai orar. Reúne o ministério para orar. Até para ser auxiliar de jovens precisa de oração. Na minha época, para levantar um auxiliar, se orava. Quando foram levantar eu para auxiliar, foi orar o meu ancião na época, comprador de jovens, na época, e um diácono. E mais outro irmão que eu não lembro. Eles oraram, acho que o irmão da porta. Eles oraram no local lá da igreja, oraram e falaram que Deus desceu com a sua glória e confirmou no coração de todos. Levanta o irmão Kleber para auxiliar de jovens. Quando levantou, ele falou, Deus colocou no meu coração. Meu ancião falou, Deus colocou no meu coração o irmão Kleber. Aí os irmãos falaram assim, então pode glorificar Deus, porque Deus colocou no meu coração também. E olha que eu era o pobre da reunião de jovens, hein? Era o mais miserável. Inclusive, até no dia que eu fui apresentar para o auxiliar de ano, não tinha nada para comer em casa e eu não comi nada, eu tava morrendo de fome. No dia que eu fui apresentar o auxiliar, eu tava morrendo de fome. Então, é debaixo de oração. Tem gente que fala assim, Cláudio, por que você nunca foi pro ministério até o dia de hoje? Não foi por causa de burocracia. É porque as pessoas certas não oraram. Porque se orasse, eu tenho certeza. Deus, eu sei da missão que eu tenho na face dessa terra. Por que não oraram? É porque não oraram. Porque sempre quando vai levantar fulano, ciclano, porque ciclano dá carona, leva pra fulano. Eu conheci esse de um irmão que ele dava carona pra todo mundo, levava os anciões pra igreja. Eu falei, ele vai ser o irmão de ministério. Foi batata. Acho que não durou nem 2 meses, ele foi levantado. É batata, irmão. É batata. Enquanto outros bons pregadores, até pentecostais, não é levantado pra ancião igual lá no Aracaré, em Itaquá, o Joãozinho do Aracaré. Pra mim é um baita de um pregador pentecostal. Mas tá lá há anos como comprador de jovens. Por que ele não foi para ancião? Você pode dar a desculpa que for. E eu só tenho uma coisa, base bíblica. É que ninguém orou. Se orasse, sabe que Deus tinha apontado para levantar. É falta de oração, irmão. É só isso. Se o Filho encarnado, que é o próprio verbo de Deus, dependia da oração, se o Filho de Deus, com o eterno com o Pai, aqui na encarnação, ele dependia de oração como fundamento do ministério, quanto mais o pregador contemporâneo, que não possui tal autoridade em si mesmo. A oração de Jesus não era performance piedosa, era comunhão ontológica com o Pai, ou seja, era fruto de uma comunhão que ele tinha com o Pai, da qual flui todas as autoridades de seu ministério.
O pregador que ora imita não apenas uma prática, mas um princípio divino de dependência e poder. Bora lá? Síntese teológica da aula. Não é carisma natural, talento oratório e presença cativante não confere autoridade espiritual genuína ao pregador. O camarada pode ser bom, cativante, fala bem, é bonitinho, tem as bochechinhas rosadinhas, a boquinha dele é bonitinha, ele se veste bem, ele é bonitão, tem presença cativante, tem um bom oratório, se expressa bem, não quer dizer nada. Não quer dizer nada. Não confere autoridade espiritual para ele. Outra coisa, não é formação acadêmica. Diplomas e erudição são ferramentas valiosas, mas não são fonte de autoridade no púlpito. No púlpito, não... Gente, diploma é bom. Eu tenho vários diplomas. É bom. Para a glória de Deus é bom. Para a glória de Deus é bom, irmão. Para a glória de Deus é bom. Eu não sou contra o mundo acadêmico. Aliás, eu sou um favor porque eu vivo esse mundo acadêmico. Eu sou um professor acadêmico. Tudo isso é para a glória de Deus. É bom. Mas não confere autoridade. Ah, o camarada é formado em teologia. Não quer dizer nada. Não quer dizer nada. Não quer dizer que ele é um bom pregador. Ele pode ser um bom teólogo, mas um péssimo pregador. Um péssimo pastor, um péssimo ancião, um péssimo cooperador. Uma coisa não leva a outra. É bom a formação? É, glória a Deus, mas não confere. Agora, o que é? O que é o pregador? É comunhão mais intercessão mais submissão. A autoridade da homilética, da homilia, do sermão, da pregação é espiritual. É derivada da comunhão real e contínua com Deus vivo. O que confere você autoridade para pregar? Porque você vive na presença de Deus, que você vive com Deus, que você anda com Deus. A oração realiza 4 obras no ministério do pregador. Quais são essas, Kleber? Purifica motivações. Ele vai purificar todas as suas motivações. Ela ajusta o conteúdo da sua pregação. E ela prepara o terreno espiritual para a semente cair. Ela sustenta contra soberba e ativismo. Quanto mais oração você tem, menos soberbo você é. Arrogante, achando que é o bambambam, achando que é um baita pregador, achando que é o número 1. Quanto mais vida de oração você tiver, menos você acha que você é o número 1. E nem o número 0, você acha que você é ninguém. O que o pregador é? O pregador é aquilo que Paulo chama de mordomo. Ele é o mordomo, ele é o diáconos, ele é o doulos, ele é alguém que veio para servir, ele é o servo, ele é o escravo, ele é escravo de Cristo, ele depende de Deus. Tá bom? Exercício final, perguntas para fazer um diagnóstico. E agora eu quero que você faça esse exercício. Reserve 5 minutos para uma reflexão honesta e pessoal. Essas perguntas não são acusatórias, não é para te acusar. São instrumentos de graça para revelar as áreas de crescimento no ministério. Então, você que é ancião, cooperador de jovens, pastor, pastora, você é presbítero, você é diácono, você é alguém pregador do evangelho, do DARP. Quanto tempo, pergunta para si mesmo, quanto tempo invisto em oração comparado ao tempo de pesquisa exegética? Em vez de quanto tempo? Porque muitas vezes o camarada gasta 1 hora interpretando o texto, mas não gasta nem 1 minuto em oração. Quanto tempo você gasta em oração? Há equilíbrio entre a disciplina acadêmica e a dependência espiritual na sua preparação semanal? Existe um equilíbrio? Tem que ter também. Tem que ser vida de oração e no mesmo nível vida também de olhar o texto. Porque é aquela ideia, gente, que tudo cai revelado, pão fresco. Isso é uma doideira que o povo ainda continua insistindo. Tá? Então toma muito cuidado. Já tem vários vídeos aqui gravados aqui no meu canal falando disso. Outra pergunta que faz. Oro mais pelo sucesso do sermão ou pela transformação da igreja? Você está orando para que o sermão seja top das galáxias? Ou você está orando para que haja transformação na igreja? Minha motivação principal é a glória pessoal ou o genuíno crescimento espiritual do rebanho? Você está pensando em que você
as pessoas te glorifiquem, falem que você é um baita de um pregador, ou você está pensando que o rebanho cresça espiritualmente, que se torne cada dia mais crente? Minha vida privada confirma a minha autoridade pública? Então, você é um pregador, uma pessoa pública. Um ancião, um cooperador é uma pessoa pública, ele está diante do público. Essa autoridade pública que você tem, a sua vida no privado, no dia a dia, confere isso. Eu conheci o irmão de ministério, não vou dar o nome dele não, mas ele, na vida privada dele, é o próprio Satanás. É um demônio, é um capeta, o camarada era um demônio. Ele tratava as pessoas que nem lixo. E no fim de semana, quando ele estava no culto lá atendendo, ele era um santinho, bonzinho, educado. É uma máscara social que ele veste. É uma máscara social. A coerência entre quem eu sou no púlpito e quem sou no segredo da minha vida com Deus, porque na vida com Deus você é arrogante, soberbo, prepotente, mas no púlpito finge de bom moço, humildezinho, bonzinho, mas vou dar um exemplo, eu conheci irmão de ministério, que nas reuniões de ministério tratava os outros, chamava os cooperadores de jovens de moleque, moleque arrogante, soberbo, xingava, humilhava, tirava a liberdade sem dó e misericórdia. Você tá sem liberdade, acabou, porque quem manda aqui sou eu, seu moleque, e tudo. Era isso. Aí, no púlpito, ele, irmão, aqui nós tem amar uns aos outros, nós devemos ser, todo mundo aqui na igreja é igual, ninguém é maior que ninguém. Se você fosse tratar com ele na reunião e falar, quem manda aqui sou eu. Então, assim, tem que ter coerência, sua vida no púlpito e sua vida com Deus. Dica pastoral final. Nunca prepare sermões apenas com livros abertos. Prepare o coração ajoelhado. Antes de para pregar, não é só um livro aberto. Prepare de joelho. O púlpito não é sustentado por eloquência. Não é o seu jeito bom de falar, porque eloquência é a arte da persuasão. Eloquência é a arte de falar bonito, de se expressar bem. O púlpito é sustentado por joelhos dobrados. Tinha um padre da igreja que ele dizia, se oras és um teólogo, se és um teólogo tu oras. Ser teólogo e oração, os dois andam juntos. A grande questão não é quantos comentários você consultou, quantos comentários bíblicos você consultou para pregar. Essa não é a questão. Mas se você encontrou o Deus do texto antes de pregar sobre ele. Você encontrou com o Deus do texto? Porque o texto está apontando um Deus, está falando de um Deus. Você teve uma vida com ele, você orou, você sentiu a presença dele, a visitação do Espírito dele. Porque tem gente que até hoje em dia fala que é contra essa ideia. Mas um dia eu vou explicar o porquê que os pentecostais falam da presença do Espírito. Eu vou falar depois um dia. Mas você sentiu essa vida com Deus, essa vida de oração, antes de pregar? É isso. Para levar desta aula, para isso, o que você leva dessa aula? A autoridade homilética é ontologicamente derivada da comunhão com Deus. A autoridade do pregador de pregar a palavra, de homilia, deriva da vida dele, a comunhão que ele tem com Deus. E funcionalmente confirmada na vida de intercessão contínua pelo rebanho. E é confirmada todas as vezes que você ora por todos, citando o nome de todos e assim por diante. O compromisso prático, antes de cada sermão, antes de cada vez que você for pregar, ore o texto. Durante a semana, ore pelo rebanho. Depois da pregação, ore para que a palavra frutifique. Esse é o ritmo do pregador, que depende de Deus. Todo pregador depende de Deus. Durante a semana, ele ora pelo rebanho. Antes de cada sermão, ele ora o texto. Ele vai orar o texto, igual eu expliquei no começo da aula. Na semana, ele ora pelo rebanho. E depois da pregação, ele ora para que a palavra entre nos corações e frutifique. Esse é o ritmo de um pregador que depende de Deus. E nós terminamos a aula de hoje. Falei que seria rápido. Não consegui, irmão, que até falou comigo hoje. Prometo que no próximo vídeo vai ser 30 minutos mais rápido. Mas esse aqui é um bom vídeo pra gente começar. Vai ser 10 vídeos no total. E aí, no decorrer dos dias, eu vou fazer. Vai ter até uma playlist certinha pra você achar. Tá bom? Deus abençoe vocês. Hashtag rumo a 50 mil manos. Querendo Deus. Deus abençoe a vida de cada um. Curte o vídeo, segue o canal.
compartilhe entre os amigos. Todos fiquem com Deus. Amém.